Beleza? Começou a gravação novamente, então vamos lá para dar sequência. Canvas, modelo de negócio. Você deve ter visto também, quem está fazendo empreendedorismo agora, com certeza já viu isso daí. Quem não está fazendo, vai ver com certeza. Né? Quem está fazendo empreendedorismo que viu Canvas, quer dizer alguma coisa para a gente? Eu não vi ainda, não. A gente viu, Quem ajuda viu muito aí? na definição de situações, né? Ele preenche uma demanda de situações possíveis, né? Desde de problemas a necessidades, né? Ao que vai ser feito. Na verdade, é uma tabela, né? Você preenche realmente com informações que você precisa para determinado projeto, né? Beleza, maravilha. Olha só, né, a ideia do cidadão quando ele desenvolveu isso. Foi trazer em uma única página, a ideia disso aqui é estar numa única página, então ser o mais objetivo possível. Aí você pode falar para mim, pode falar. Resumir um plano de projeto, né? É um plano de projeto resumido, né? Resumir. Você tem que trazer as informações principais para trazer um entendimento geral e global do negócio. Por isso que aqui fala modelo de negócio, né? Isso aqui não é um plano de negócio e ele não substitui um plano de negócio. Ele é um modelo, é uma visualização, é uma... Pode falar. Talvez como um exemplo resumido de negócio, né? Só uma apresentação básica, né? Meio que vamos dizer que não é um infográfico porque ele não tem uma montagem específica, né? Mas podemos dizer que seria é meio que vamos dizer assim, né? De forma grotesca, né? É meio que é um quadrinho do escopo, né? Na verdade, não só escopo aqui, né? Ele tem escopo, ele tem custo, ele tem uma série de divisões. E ainda nós não falamos ainda no projeto. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos só parar aqui. Olha as perguntas que são feitas. Olha as perguntas. Aqui vai ficar vermelho e vermelho, vai ficar ruim, né? Perguntas básicas quando a gente começa a identificar e criar um negócio. Vamos focar em negócio aqui, tá? O quê? Olha, o quê? Qual que é o negócio? Nós não falamos lá atrás? Qual que é a missão? Qual que é o negócio? Qual que é a proposta de valor que vai ser feito? Esse nosso negócio, o que que ele agrega? Qual o valor? Qual que é a missão? O que que a gente vai levar para o mercado? E realmente é descritivo, tá? São coisas descritivas. Tem que caber aqui descritos. Então a gente vem e coloca tal coisa. 2, tal coisa. É para ficar uma coisa, algo resumido mesmo. Todo detalhamento vai para um outro plano de negócio, vai para um documento. Mas aqui tem que estar resumido qual que é a proposta, qual que é a ideia. Se você pegar isso em uma folha, isso é feito assim, às vezes em reuniões mesmo, senta-se pessoas, as pessoas necessárias, né, a estarem ali, e começam a discutir. Lembra do nosso famoso toró de parpite, né, que é o brainstorming, né? Não, são as ideias, o que que tem ali? Vamos trazer as pessoas que podem dar informação e vamos agregar. Né? Qual a proposta e valor do negócio? O que é um negócio? Né? O que? Tem que responder essas perguntas. E onde tem que caber? Tem que caber aqui. Se a ideia é ficar só numa folha, na hora que você faz essa divisão, tem que caber aqui. Ah, colocamos 10 itens, lembrei do 11º. Espera aí, realmente precisa de um 11º? Ou esse 11º já é alguma coisa que você está dizendo aqui, porém detalhada? Se é detalhado, o local dele não é aqui. O local dele é outro documento, é no plano de negócio, por exemplo. Isso aqui tem que ficar a proposta e valor principal. De repente, a gente escreve 10 itens, a gente vê, peraí, não, esse nono aqui, isso aqui em cima. Sim, então você elimina ele. Feito? Agora, o que nós definimos? E como que nós vamos conseguir alcançar? Como nós vamos fazer? Aí esse como é dividido em quem? Parcerias. O que a gente vai precisar de parcerias? Precisa de parceria 1, descreve. Precisa do outro item de parceria 2, descreve. E assim vai.
E para a gente conseguir isso, quais nossas atividades? Olha o nosso escopo começando a ser descrito aqui. Ó. Quais nossas atividades? O que nós precisamos fazer? Precisamos executar tal coisa, precisamos fazer tal coisa para alcançar esse objetivo aqui. Se a proposta de valor nosso, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo do nosso tênis, é oferecer um tênis de qualidade, o que é qualidade? Um tênis que tem um grau de amortecimento elevado, né? Que sirva para a corrida. Então, o que a gente precisa fazer de atividade para conseguir modelar esse tênis? Quais são as parcerias que a gente precisa ter? Pô, as parcerias não precisa ter um fundo de matéria-prima fiável? Sim. Então, quais as parcerias que a gente precisa ter estratégicas? E quem são os recursos? Vai precisar de quem? Profissional, especialista nisso? Vai precisar de quem? Vai precisar de alguém que tenha esse conhecimento? Vai precisar de quem? Vai precisar de recursos, tanto faz pessoas quanto matéria-prima. Vai precisar de tal coisa, certo? Recursos. Então, olha só, a gente está resumindo a uma única visão, a proposta de valor, que é o quê? Como que a gente vai alcançar isso, que é o como, através das parcerias, através das atividades, das tarefas e através dos recursos. E aí, beleza, a gente faz algo, a gente descreve como vai fazer esse algo, mas e aí? Quem que vai comprar? Qual que é o nosso segmento de clientes? Quem é o nosso público-alvo? Se são desconfortáveis, a gente pode dizer que o quê? Atletas? Atletas? Beleza, então descreve. Quem mais? Se é um produto confortável, pode ser utilizado de repente para quem tem algum problema no pé, né, algum problema ortopédico. Então, coloca aqui. Qual o segmento de clientes que a gente está atendendo? Qual o tipo de relacionamento que vai ser estabelecido com esse cliente, com esse segmento de cliente? Quais as ações que vão ser feitas para fidelizar esses clientes, para fazer com que esses clientes conheçam esse produto e permaneçam utilizando eles, né? Quais os canais de comunicação para atender esses clientes? Se esses clientes não estão fisicamente, geograficamente próximos, como é que a gente chega até eles? Como é que a gente fornece a questão de vendas? Como é que faz? Percebe? Então, olha só, as descrições principais, e aí, de novo, tem que caber nesses espaços aqui, porque tem que vir apenas os itens principais, o resumo. Quem pega um modelo desse tem que chegar e olhar e ter uma visão resumida do projeto, no caso aqui agora do negócio. A gente vai pular para o projeto já já. Só que tudo tem o quê, tem o como, tem para quem e tem o famoso, né? Quanto dinheiros, né? Quanto dinheiros a gente vai gastar para produzir e quanto dinheiros que a gente vai ter de resultado. Qual a estrutura de custo? O que precisa? Então a gente começa a colocar aqui a estrutura de custo. Descritiva também, tá? De novo, todo o detalhamento está em um documento à parte, no plano de negócios em si, já que estamos falando de negócio inicialmente. Quais são as fontes de receitas? Né? Vão entrar através de vendas por internet, né? De vendas diretas, de vendas através de parceiros, centro de distribuição. Então, quais nossas fontes de rendas? Descrevemos aqui a estrutura de custos, fechou o que ele chama, foi criado como modelo de negócio. Você agregou, você trouxe, a partir de uma proposta de valor, descreveu a execução dela, né, de uma forma modelada, onde você tem a visão do que é o produto, para quem você vai vender, como você vai fazer, quanto vai te custar e quanto você vai ter de resultado. Lembrando, uma visão rápida, simples e direta. Com esse modelo de negócio, a partir daí, você pode desenvolver o plano de negócio. Né? Então, essa que foi a proposta, a ideia de quando o cidadão... isso aí foi visão acadêmica, tá? Quando o cidadão desenvolveu o modelo de negócio. Beleza até aqui? Perguntas, dúvidas? Para a gente pular para o próximo, é interessante isso aqui ficar bem amarrado. Tá tranquilo? Ah, sim. Pode continuar. Então, vou seguir. Beleza, obrigado. E aí, teve um cidadão, né, brasileiro, que pegou o quê? A ideia do Canvas, do Model Canvas,
professor, né, gerente de projetos, ele pegou a ideia do Model Canvas e trouxe isso para quê? Para concepção de projeto. E aí ele criou o Project Model Canvas, que Canvas é essa figura, tá? Essa estruturação aqui. Isso é um Canvas, né? Canvas para modelo de negócio e agora um Canvas para projeto. E onde ele agrupou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fez uma divisão em 5 partes e agrupou-las. Chamou o primeiro grupo de por quê, o segundo de o quê. Na verdade, eu estou falando segundo porque eu estou lendo aqui sim, tá? Primeiro, segundo e terceiro, mas não tem essa sequência que eu estou dizendo não, tá? Essa ordenação que eu estou dizendo não. Quem? Como? Esses azulzinhos. E quando e quanto. O anterior, ele só falava em quanto. Ele acrescentou também o quando. Por que esse quando? O que é esse quando? É o tempo. É o nosso planejamento lá, temporal. Se é um projeto, lembra que a gente fala que o projeto tem início e fim determinado? Então tem que ter uma linha do tempo, tem que ter um quando especificado. E ele melhorou, pegou aquele Canvas, que era um modelo voltado a negócios, e trouxe ele para projeto, mas com a mesma ideia de ser algo simples, de ser algo objetivo, de ser algo, a princípio, se couber em uma página, tem que ficar em uma página. Nem que essa página seja uma lousa, entendeu? Você pega uma lousa, divide ela em 5 partes e vamos trabalhar essa lousa. Mas tem que sair dali. Toda a ideia, toda a concepção tem que sair dali. Porque Falou? Canvas quer dizer tela de pintura, né? É tela de... screen é tela, né? Mas Canvas é Perfeito. aquela tela aquela que a gente pinta, né? Então, realmente, você pega numa tela, você não tem como dividir a tela, né? Você tem que colocar tudo que você quer ali naquela tela, né? Ali dentro. Exatamente. É isso, é você ter tela de pintura e colocar o teu negócio nessa tela de pintura. O que quer dizer teu É negócio é que isso tem que aí. mostrar Tem que mostrar aí. no tamanho que tiver aí. Se sua tela é grande, meu amigo, seu projeto é grande, sei lá, seu projeto é uma usina hidrelétrica, com certeza você vai ter informações bastante que, né? Se você for trazer, se o seu Canvas for uma folha de A4, você vai ter que trazer para caber numa folha de A4, né? Lembrando que, mesmo que teu Canvas seja um quadro, né, de lá de 2 por 3, na hora que você fizer essa divisão, você tem que caber ali também. Você não pode fugir, não. E onde está o detalhamento? Lembrando, né? Isso aí não está substituindo o plano de projeto, o nosso documentão lá, nosso arcabouço grande. Não é. Né? Só que a ideia, quando ele traz para cá, é a mesma. Ó. Qual produto? Olha o que aqui. Vamos trabalhar com o que? Qual o produto? E também não tem ordem, tá? De começo. Geralmente a gente começa por isso, né? Pelo quê? Né? O quê? Porque é a nossa necessidade. Se a gente fala que está partindo de uma necessidade, um projeto nasce de uma necessidade, né? Dentre outras coisas. O quê? Qual que é o resultado final? Qual que é o produto? E aí você vem descrevendo eles. Quais os requisitos para alcançar? O que a gente precisa? Né? Então, quais os requisitos dele? Requisito de qualidade, requisitos técnicos específicos. Descrição. Vamos pular, sei lá, por aqui. Por quê? Por que está sendo feito? Quais as justificativas? Por quê? Ó, lembre que justificativa, vou apagar aqui porque eu rabisquei onde não devia. Apagar. Lembrando que justificativa, como está bem descrito ali, é passado. Nós vamos relacionar aqui na justificativa por quê? Coisas passadas. Nós estamos dando respostas. Nosso produto vai dar respostas às situações. Então, passadas. Por que não vendo produto? Quais os objetivos? Olha o objetivo SMART de novo. Lembra? Específico, mensurável, alcançável, realista e temporal. Tem que ser um objetivo que seja alcançável, um objetivo que seja viável, que seja factível, que se tenha um tempo especificado, traduzido. E quais os benefícios? Futuro. Qual a ideia? Passado. Por que a gente está desenvolvendo? Qual a justificativa?
através dos objetivos, tem que alcançar o quê? Os benefícios. E aí, se a gente pula para os stakeholders, que é essa lado aqui do quem, né? Quem são os stakeholders que estão envolvidos, né? Lembrando que stakeholders são as partes interessadas, tanto externas quanto internas. Quais são as partes interessadas? Quem são os patrocinadores? Quem são os fornecedores principais? Quais os principais clientes? Qual o envolvimento que a gente tem com todos aqueles que são interessados? E aí pode entrar aqui organizações diversas, concorrentes, órgãos governamentais e etc. Porque tudo isso tem interesse, né? São partes envolvidas de uma forma ou de outra. Equipe de projeto. Quais as pessoas, quem são a equipe que desenvolve, que forma? Eventualmente, de novo, né, se a gente falar em equipe, nós não vamos colocar aqui todos aqueles que desenvolvem o projeto, mas se relaciona aqui às equipes-chave, os elementos-chaves. Na verdade, tudo isso daqui, né, para caber, né, no nosso canvas aqui, ele tem que ser peças-chaves, tem que ser informações-chaves, em todas elas. Informações que em um documento à parte, a gente faça todo o detalhamento. E é descritivo mesmo, tá? Não tem muito mistério, não. É tópico. Né? Quanto menos palavras você escrever aqui, melhor. Porque a ideia aqui é trazer principal. Premissas. Né? Quais os pressupostos para a execução do projeto? Então, a gente acredita que parte de um certo princípio. Esses princípios são as premissas. A gente está considerando que tais coisas, que tal situação ou tais situações são verdadeiras, o que a gente consiga, para daí dar sequência. Quais nossas entregas? Quais seriam as entregas do projeto? Pode fazer entregas parciais, até a entrega do produto final, do projeto como um todo. Então, como vai ser essa distribuição, essa organização? Que aí tem dentro do que? Nós falamos lá do nosso EAP, né? A gente gera os pacotes de trabalho, quando a gente leva os nossos marcos lá no cronograma, na análise de tempo. Então, quais são esses grupos de entrega? Percebe que tudo isso daqui, você vai sair para um outro detalhamento, um outro grau de detalhamento, que vai se utilizar as ferramentas adequadas. A ferramenta de planejamento de tempo, a ferramenta de gestão e controle de EAP, a ferramenta de gestão e controle de qualidade, tudo vai sair daqui. Mas no Canvas aqui, está todo resumido. Quem pegar a ideia é que aqui consiga entender qual que é o objetivo do projeto, entender o projeto como um todo. Restrições, quais são as restrições que o projeto apresenta? Opa, apagar esse negócio. Quais as restrições que o projeto apresenta, que a gente tem que tratar, que precisa ser tratado, precisa ser monitorado. Quais as restrições técnicas, ambientais, financeiras? Quais as restrições? Como que a gente contorna isso? E aí nós vemos para quê? Quando e quanto, né? Parte de custos, e aí custos, lembra que aqui agora não tem receitas, né? São só custos, porque estamos falando em projeto, nosso projeto, ele ao final, quando ele começar a executar, por isso que quando nós fazemos análise de viabilidade, a gente parte de um princípio em que nós vamos ter custos iniciais para desenvolver o projeto, então são os custos. O projeto, depois de pronto, depois de finalizado, ele vai entregar um produto. Esse produto vai começar a gerar lucro, vai começar a gerar receitas. Mas aqui, para o projeto, diferentemente do Canvas do negócio, a gente está falando em custos. Custos individuais, nós vamos gerar o nosso orçamento. Então, qual a composição do nosso orçamento? Não vou conseguir escrever, não, mas orçamento. Beleza? Quais os riscos? Considerando, que a gente faz análise qualitativa, quantitativa, análise de probabilidade de impacto, e identificamos quais os custos dos nossos riscos. Se esse risco vai ser uma ameaça ou uma oportunidade. Se é uma ameaça, o quanto que ele pode trazer de prejuízo financeiro. Se é uma oportunidade, o quanto que ele pode trazer de rentabilidade financeira. Mas tudo isso a gente descreve. E a temporalidade, que é o nosso quando. Linha do tempo, nosso cronograma de ações.
tais atividades até tal período, tal atividade em tal período. E aqui sim a gente pode estar trabalhando com grandes marcos, né? Depende do tamanho do nosso projeto, considerando que todo o Canvas em si, né, de project, né, a gente está falando em uma concepção para ser algo visual, algo rápido, objetivo. E todo o detalhamento está onde? Em documentos à parte. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas aqui? Eu preferi ir direto, né? E aí deixar, eventualmente, vocês fazerem alguma consideração agora ao final. Beleza? Vocês estão por aí? Tô. Pode continuar. Pode seguir? Joia, vou seguir. Pode. Tem outra figurinha, né? Que é outra figurinha. O que essa imagem está trazendo para a gente é algo chamado de Balance Scorecard, né? Que são indicadores de desempenho. E aí o balance, que são, chama de indicadores balanceados. Isso aí também, na verdade, toda essa parte de ações estratégicas aqui de negócio vai ser visto em alguma disciplina específica. O que a gente está trazendo o intuito aqui é vincular isso, né, ao nosso projeto, porque quando a gente fala em projeto, estamos falando de estratégias. A gente não fala só nas execuções técnicas, né? Eu não sei quem de vocês que acompanhou o webinário lá no sábado, né, que a gente falou de gestão de projetos, e de qualquer forma está lá no YouTube, não, no Instagram da faculdade, depois acho que vai para o YouTube, apesar de ter tido alguns problemas técnicos lá, mas a ideia quando a gente trouxe lá, conversando lá com o meu convidado lá, não foi falar em gestão de projetos, em falar em ciclo de vida, em falar em áreas de conhecimento, não foi em dar aula de gestão de projeto, até porque nem caberia, né? Teria que fazer um formato, né, hiper mega bluster, né? Colocar um canvas lá para falar. Mas a gente tentou trazer o quê? Falar um pouco sobre a gestão de riscos, basicamente, na gestão de projeto no momento. Que até quando a gente usava em aula mesmo, que a gente falou em gestão de risco, a gente usou bastante exemplos do momento, né? Falamos com situações de análise. Então, foi essa a proposta, né? E o cidadão que estava lá era um experiente lá nesse aspecto aí, voltado à engenharia. Esse foi o leque que eu quis trazer. Ele trabalha com projetos grandes, projetos de engenharia, com grandes obras de engenharia, com riscos em, sei lá, hidrelétrica, em metrô, essas coisas assim. Então, esse aporte operacional em empresas, em indústrias, então esse bate-papo que a gente foi por essa linha. E aí, nisso, o que se busca, né? Se busca o quê? Quais são os indicadores? Trabalhar com gestão por indicadores. Porque é o indicador que vai dar para a gente o acompanhamento, que vai conseguir fazer com que a gente visualize melhor o andamento do nosso projeto. São indicadores. E esses indicadores, o BSC, né, que é uma proposta... Isso que aconteceu. Que é uma proposta de um vendo, dando interferência aqui. E aí, que ele agrupa? Quais são os grandes grupos dele, né? De novo, é tudo integrado, tá? Não existe uma sequência, não existe uma ordem, é toda integração. Que está relacionado com a visão ou da instituição como um todo. Nós falamos em projeto, nós estamos buscando fazer um balance scorecard, uma análise do nosso desempenho, com vistas à estratégia do nosso projeto. E quando a gente está com a parte financeira, né, isso que ele marca aqui, ó, financeira, aprendizado de crescimento, processos internos, cliente. São as 4 ênfases dadas no Balance Scorecard e se busca o que na questão financeira? Para ter sucesso, como nós devemos aparecer para os investidores? Ou seja, o que tem que propor de resultado financeiro? Quais são os seus indicadores em termos de custo, em termos de gestão financeira? Se a gente diz que nós temos o nosso projeto e a gente estipula ele, né, fazemos toda a orçamentação, fazemos a análise de custos e apresentamos lá ao final a proposta. Olha, esse projeto, com base nessa composição, ele vai custar
X. Então, o que seria um acompanhamento financeiro, então? Quais os indicadores que a gente tem que mostrar em termos financeiros? Ou que nós estamos dentro do orçado, ou que nós estamos economizando. A gente não pode apresentar um resultado financeiro negativo, de que estamos gastando a mais do que planejado. Se a gente está gastando a mais do que planejado, por quê? Quando que a gente vai recuperar e voltar essa curva? Né? Porque a ideia, se foi orçado, por exemplo, em 10 mil reais, o projeto, você não pode gastar mais do que 10 mil reais, a não ser que haja justificativas, né? E aí sim, aí já é uma outra análise em termos de evolução, se é um projeto que depende de moeda internacional, se depende das variações do mercado, quanto mais longo, né, que a gente sabe, todo o planejamento, quanto mais longo, mais incerto, então tudo isso, mas está dentro de quê? Está dentro de uma linha planejada, dentro de um planejamento adequado, já feito. Quando a gente fala para cliente, né, não vamos seguir a ordem aqui específica, até porque não existe, para alcançar nossa visão, lembra lá? Missão, visão e valores? Olha por que ela é importante, está bem clara e bem definida. Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? Produto de qualidade? Atende no tempo previsto? Não demora para entrega? De que forma que a gente quer ser visto pelo cliente? De que forma que a gente vai alcançar aquela nossa visão de em X, 2, 3, 4 anos, a médio e longo prazo, alcançar determinada fatia de mercado, por exemplo, estar em um patamar diferente, chegar em um ponto diferente. Então, como que a gente quer ser pelo cliente? Oferecendo que tipo de produto? Trabalhando em que forma no nosso projeto? Processos internos, né? Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Processo interno de negócio. Se nós estamos falando que o nosso negócio é produzir tênis com amortecimento superior, então qual processo que a gente deve ser expert? Né? A matéria-prima que a gente trabalha lá no nosso tênis, que vai dar o amortecimento, qual a tecnologia empregada nela? Nós temos aí, né, os concorrentes do mercado, todos eles com tênis, digamos assim, tênis com amortecimento, mas cada um com um sistema. Então, o que sobressai? Como que a gente vai alterar no nosso processo interno para satisfazer o cliente? E, voltando aqui, né, aprendizado e crescimento constante. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade, de como mudar e progredir. Na verdade, é o famoso, tão importante quando chegar ao certo ponto, é se manter nele, né? Então, o que é aprendizado? O que a gente vem conseguindo? O que a gente vem desenvolvendo para sustentar, né, o nosso patamar? A gente atinge, chega a um determinado ponto, com nossa missão, visão e valores, como é que a gente se sustenta, né? Qual o aprendizado obtido? E, obviamente, né, isso aqui não é nada isolado, tudo isso é interagindo, tudo isso aqui acontece, influencia e é influenciado. Por isso que a gente tem que observar. Bom, e como que é feito isso, né? A ideia nossa aqui não é entrar em detalhamento de BSC, tá? Como eu falei, tem matérias específicas que vai ser tratado, não sei agora se alguma matéria de planejamento estratégico, não consigo dizer agora para vocês isso. Mas aqui, pelo menos aqui, nessa matéria nossa, é só ter essa ideia, essa visão de que existem, né, essa ferramenta chamada Balanced Scorecard, BSC, que trabalha essas quatro perspectivas aí, em busca de quê? De uma visão estratégica, que está lá relacionado, se a gente voltar aqui no nosso segundo slide, né, que a gente tinha lá uma sequência, né, e um fluxo, e falamos, nós vamos começar a ver ferramentas que a gente traz para enxergar isso daqui, para entender isso, e são essas ferramentas que nós vemos falando, SWOT, 5 forças, né, Canvas, agora estamos com BSC. Até aqui? Esse BSC é um negócio que a gente, acho que de tudo que eu falei aqui agora, talvez a informação mais diferente, mais nova tenha sido essa aqui de BSC. Foi tranquila, deu para entender, quer que eu dê um exemplo alguma coisa mais claro? Vocês querem fazer alguma colocação de algum entendimento que tenha para a gente validar? Fiquem à vontade. Não, eu só estou aprendendo aí no momento.
Maravilha. Mais alguém? Então vou Tranquilo. seguir, tá? Pode Beleza, seguir. obrigado. Tá joia. E aí, vocês já ouviram falar do pensamento Lean ou enxuto? Né? Pensamento enxuto. Lean Manufacture, Lean, fabricação Lean, produção enxuta. Qual que é a ideia? Basicamente, né? E aí a gente comentou, fez um comentário leve lá em gestão de qualidade também. Porque a ideia, o que é de quando falar algo enxuto, algo limpo? Basicamente a gente está falando em redução de desperdícios. Buscar, melhorar e desenvolver um produto com redução de desperdício. Essa que é a ideia do Lean, do enxuto. E a gente fazendo isso, através de alguns princípios, algumas técnicas, a gente buscar melhorar isso, que é a melhoria contínua. Se a gente consegue identificar algo, a gente consegue melhorar amanhã, beleza. Aí a gente começa a fazer amanhã de uma forma diferente, melhorada. Daqui a 2, 3 semanas a gente identifica uma outra forma que a gente consegue melhorar. Ou seja, a gente sempre pensa em como melhorar, em como desenvolver. E esses pensamentos todos vieram onde? Começaram lá atrás. Começaram, basicamente isso daqui, ele veio lá esse aqui saiu da academia, ó, o Balanced Scorecard saiu da academia, esse aqui não, esse aqui saiu da indústria. Sabe de onde nasceu esse negócio aqui? Aqui, ó. Foi um conceito, uma concepção que saiu da indústria para a academia, para o mercado. Eles pensando em quê? Mercado japonês, né? Como é que nós vamos melhorar os nossos custos? Como é que nós vamos melhorar, manter a qualidade dos nossos produtos e manter a nossa rentabilidade com produtos de qualidade? Se a gente pegar a concepção de valor, né? O que a gente chama de lucro, que a gente chama hoje, né? Lucro. O que é lucro? Lucro é o quanto foi de custo, né? É o preço de venda, não é isso? Venda menos o custo. Então, lucro é venda menos o custo. Então, se a gente diz que quer ter lucro de R$2, vendendo um produto a 10, teve um custo a 8, certo? Só que o pensamento, a forma que o japonês olhava, né? Vamos pensar aqui nesse momento aqui. É de que forma? Olha, não adianta eu querer vender por 10 se o mercado só paga 9. O mercado só paga 9. Mas a minha margem, eu quero manter a minha margem aqui em 2. O que a gente tem que fazer aqui? Fazer esse produto aqui, né? Esse custo, vir para redução de custo. Como é que a gente entra com redução de custo? Tem muito desperdício aí. O que a gente consegue melhorar? O que a gente consegue reduzir de desperdício? Tem muita energia acesa, tem muita energia ligada na casa. Peraí, a gente está agora na casa, não sei onde é que vocês estão aí, em que ambiente. Por acaso, só olhando assim rápido, tá? Não estou fazendo crítica não, estamos seguindo o raciocínio aqui. Vocês estão no ambiente que vocês estão. Tem algum outro ambiente em que vocês não estejam, que esteja com a luz acesa? Se sim, é um desperdício, concorda? Está iluminando quem ali? Então essa que é a ideia do pensamento eu estou desperdiçando um bocado de luz aqui. Percebe? Que você pode... Essa é a ideia do pensamento enxuto. Eliminar desperdícios. Onde você puder. Desperdício de energia, desperdício de matéria-prima, desperdício de tempo, desperdício de processo, um processo que você pode melhorar, um procedimento que você pode melhorar ele, que você gasta 3 horas para fazer. De repente você consegue fazer em 2 horas e meia. Por quê? Porque você identificou que você estava fazendo alguma coisa ali que não precisa. É o famoso dourar a pílula, né? A gente fazer algo, não, o negócio está bom, mas eu quero que fique melhor. Quer ver um exemplo que às vezes o pessoal, se uma água não está fervendo, se uma água está só para ferver, ela não está cozinhando,
De novo, são exemplos simples para a gente chegar na concepção, né, do processo, dos princípios aqui. Porque a ideia foi exatamente essa, a partir de coisas simples, cara. Observar coisas simples. Se a gente vai fazer um café, a gente coloca para ferver, certo? Geralmente, né, o pessoal que gosta de barista e tudo, que gosta de falar café, eles falam que café não se faz com água fervendo. Mas vamos tirar esse aspecto de lado. Vamos chegar que a gente precisa da água fervendo. Ferveu a água, o que a gente faz? Desliga. Se é algo que a gente está cozinhando, né, uma batata, alguma coisa, a gente deixa ela fervendo por alguns minutos. Se essa batata ela passa, ela tinha que ficar boa em 5 minutos e ela fica 10 minutos, ela vai tá toda amassada quando a gente pegar, né? Beleza. Primeiro, olha o gasto de energia disponível. O produto já não ficou como deveria e teve um gasto absurdo de energia. Se é só o café que tem que ferver, na hora que ferveu a gente desliga. Aí vai que a gente não desliga na hora. A gente fala, não, deixa ferver um pouquinho mais aí. Para quê, cara? Fervura não é a 100 graus centígrados? Se chegou a 100 graus centígrados, por que tem que ficar mais 1, 2, 3, 4, 5 minutos? Vai evaporar a água? Só para isso, percebe? Não, é para ferver bem fervido. Faz Isso não sentido. existe. Isso não existe, ferver bem fervido. Não existe. Ferveu, acabou. Então, tudo isso daí é o princípio Lean. Redução de desperdício, produção enxuta. E aí, ó, vamos começar agora a sair dos nossos exemplos aí. Por isso que aquilo que a gente falou bem no início, né? Podemos aplicar isso na nossa vida, mas com certeza, conhecimento a gente aplica, onde quer que seja. A gente aplica no nosso trabalho, na nossa indústria, a gente aplica na empresa, a gente aplica na nossa vida particular, individual. Por que está dizendo isso? Ó, de novo, não tem ordem e sequência não, tá? Eu que vou começar por aqui, ó. Identifique o que é valor para o seu cliente. O que é valor para o seu cliente? Se no nosso tênis lá, o valor para o nosso cliente lá é um tênis confortável, com design adequado, beleza. Então, nós vamos produzir um tênis confortável com design adequado. Se agrega valor para ele ter cores vibrantes, nós vamos colocar cores vibrantes. Mas se não tem, por que a gente vai ficar inventando, né, em ter um desgaste maior em algo que não vai agregar valor para o cliente? Ele só quer produto confortável e com uma boa estética. Só que você ter aquelas cores vibrantes, isso e aquilo, não agrega cliente, não agrega valor para o cliente. Então, atividades desnecessárias que podem ser reduzidas. Busca pela perfeição. De novo, perfeição a gente alcança com melhorias, mas essa busca incessante por algo que acaba nos fazendo consumir tempo, né? O produto já está entregue, já está definido naquele modelo, atende aquelas especificações, atendeu as características, os requisitos de qualidade. O que a gente tem que melhorar mais? Essa busca incessante pela perfeição tem um custo. Então, reduza. Se ele não vai agregar valor ao cliente, então cria um produto diferenciado. Mas esse produto diferenciado, depois você quer melhorar ele de novo, percebe? Então, essa busca pela perfeição, quanto que ela está te custando? Quanto que ela está sendo onerosa? Vamos vir para cá. Mapeamento do fluxo de produção, olha aí, e detecção de desperdícios. Identifica a tua cadeia produtiva, identifica o processo produtivo que estão sendo feitos, e o que está tendo desperdício ali? Onde está ficando, a água está ficando para ferver mais tempo do que deveria? Né? Coisa simples. Só pegar um exemplinho, né? Não sei se... Não vou trazer o exemplo aqui não, que não vai ficar legal não. Até eu posso dar o exemplo, depois que a gente tirar a gravação aqui, eu posso falar. Me lembre. Estabelecimento de um fluxo contínuo de produção. Por quê? Evita desperdícios, né? Define uma rota, define um procedimento adequado a ser feito, um procedimento otimizado, e estabelece ele e todo mundo faz igual. Por quê? Não pode ser criativo? Pode. Se alguém tiver uma criatividade que consiga melhorar esse produto, esse processo, a gente vai adotar. Uma vez adotado, segue novamente um fluxo contínuo de produção. Nada de ficar parando, quebrando, né? Ficar interrompendo. Segue um fluxo contínuo. E aqui do outro lado, uma geração de o que agrega, né? Quais atividades, ações que agregam
valor. Então, esses aspectos aqui que a gente fala são os princípios do pensamento Lean. São os princípios, né? Aquilo que norteia, né? Aquilo que nós vimos falando no início lá. O que caracteriza, né, esse pensamento de produção enxuta, produção limpa, onde o contexto é redução de desperdício. Emendando aqui, pois pode fazer pergunta a qualquer momento, vou emendar aqui para trazer, olha só, quais são os desperdícios que se encontram dentro da filosofia Lean, do pensamento Lean? O que ele identificou? Vou fazer isso aqui para baixo. Não tem sequência de novo, né? Uma superprodução vai gerar estoque vai gerar custo. Produzir a mais ou antes da necessidade do cliente. Não, vou fazer aqui só para ficar já previsto, para ficar uma reserva, porque pode ser que alguém peça. Tá, esse previsto, que pode ser que alguém peça, vai ter um custo. Isso a gente vai tratar legal, né, quando vocês estiverem em logística, né? Logística trabalha bastante essa questão de movimentação, produção, espera, transporte, etc. Basicamente, uma boa parte dele aqui são riscos logísticos. Espera. Qual o tempo ocioso que a gente fica esperando alguma coisa para acontecer? Lembra? Qual o tempo que a gente espera que uma atividade fique pronta? A gente consegue minimizar esse tempo de espera? A entrega, nós fizemos lá com o nosso poder de negociação do cliente, a gente vai comprar um item numa loja, né, e o vendedor diz que esse item só vai chegar, vai estar pronto a entrega em 15 dias. O que a gente tenta fazer? Pô, não consegue antecipar não? Por quê? Porque essa antecipação para a gente é preciosa. Essa espera é um desperdício. Então, imagina isso em um processo produtivo. Você consegue eliminar essas esperas? Uma fila de produção, por exemplo? Movimento. Qualquer movimento desnecessário. Qualquer movimento que não seja necessário para a realização do produto. Então, pense que qualquer que seja o nosso projeto, a nossa estrutura, existe um layout definido, uma movimentação. Existem rotas pré-estabelecidas. Essas rotas são otimizadas, né? Esse transporte é otimizado. Estou fazendo um movimento desnecessário, ou em linha em horizontal ou na vertical. Se eu posso utilizar elevador, por que eu vou utilizar a escada para fazer um transporte? Olha o tempo, a espera, a movimentação adequada. Olha o transporte que nós falamos aqui. Movimentação de produtos ou matéria-primas. A gente tem um centro de distribuição. Vale a pena ter estoques menores mais próximos para evitar todo deslocamento com o transporte? Que já evitaria espera, que já reduz o movimento? Por isso que eu comentei que isso aqui são questões logísticas bem importantes. Isso aí, em logística, com certeza vai ser bem tratada. Aí, claro, existe questão de lote mínimo, né? Depois questões de filas, de organização, de trabalho, né? Existem equações mesmo que se trabalha com isso, mas que vai trazer um resultado ótimo, né? Processamento. Realizar atividades desnecessárias ou redundantes. Falamos lá atrás. O que a gente consegue reduzir em tempo de processamento? O que a gente está fazendo que é desnecessário, que é redundante? Pode alterar, mudar uma sequência de ação de atividade que vai diminuir esse tempo de processamento? Lembrando que tudo isso a gente está transformando para quê, né? Redução de custo, lean, enxuto, evitar desperdícios. Falamos aqui em estoque, né? E esse estoque tanto pode ser de matéria-prima quanto de produto acabado. Matéria-prima, a gente faz em grandes estoques, por quê? Porque eu só tenho um fornecedor, e esse fornecedor ele tem os prazos de entrega, porque ele entrega para muita gente, então a gente precisa ter essa certeza de que o produto está ali. Ok, mas não consegue fazer algum acordo, né? Olha o poder de negociação, para que os produtos estejam na hora que precisem, fazer estoques mínimos, e aí tem várias estratégias, né? E tudo isso aqui está voltado com logística, tá? Então, em logística vai ter um trabalho legal com isso aqui. Retrabalho. Produtos com defeitos, incompletos, incorretos, que vão gerar
mão de obra de retrabalho ao custo. E um outro item aqui que ele chama, né, talento. Não utilizar o conhecimento e a criatividade das pessoas. Se existem pessoas, né, com suas habilidades, com seus talentos, que muitas vezes vai dar ideia, né? Falamos até, acho que em 1 ou 2 aulas atrás, a gente mostrou uma figurinha lá da roda, né? Foi 2 aulas atrás. 2 camaradas, um puxando e outro empurrando uma carroça, onde no local da roda tinha um quadrado, né? A gente até brincou, falou uma roda quadrada. E um outro cidadão apresentando uma roda redonda, né? Vamos aqui na redundância. E falou, posso ajudar? O que os outros disseram? Não, a gente está muito ocupado agora, não podemos conversar agora. Então, talento, desperdício, inadequado, não utilizado. Essa que é a ideia do pensamento Lean, cara. Quando a gente fala em visão enxuta, visão Lean onde reduzir desperdício. Tá? Toda e qualquer ação que facilite o desperdício, que facilite a adoção de práticas que reduzam o desperdício. Esse é o pensamento Lean. E daí vieram várias teorias, né? Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, cada empresa começou a fazer uma adoção, né? Tanto empresas japonesas quanto empresas não japonesas, né? Empresas, como é que a gente fala? Ocidentais quanto orientais. Porque a concepção é essa. E a grande maioria em gestão de qualidade, quando vocês vão ter alguma disciplina específica de gerenciamento de qualidade. Só não sei se o nome vai ser gerenciamento, se vai ser engenharia de qualidade, mas o foco, né, quando começar com os teóricos, vamos pegar e trabalhar com os teóricos que foram utilizados basicamente no Japão pós-guerra. Né? Começou-se todo esse pensamento ali. Reestruturação de um país, né? Então, como é que a gente vai, com poucos recursos, vai desenvolver? E daí começou a ter todo um pensamento, né, em redução de desperdício, pensamento Lean. E aí tem várias coisas, né, que você pode trabalhar e tratar em cima disso daí. Nós já falamos semana passada de metodologias ágeis, também tem esse foco de redução de desperdício, só que voltados àquela sua característica específica. Beleza? Maravilha? Beleza. Alguma consideração? Eu posso seguir aqui? Beleza. Pode seguir, professor. Ótimo, obrigado. Aqui é só um resumo, né, de tudo que nós falamos para trás. Então, vermelho, amarelo, verde, amarelo, vermelho. Geralmente no semáforo, né, quando a gente coloca essas 3 cores, né, a gente chama a atenção, né? Esse vermelhinho aqui é característica de atenção, né? O que é atenção? Olha, atividades que não agregam valor, elimine. Se ela não agrega valor, ela só gera desperdício. Então, elimine, evite, organize no seu planejamento e olhe quantas luzes acesas tem e não tem ninguém. Está agregando valor a algum? É desperdício. Então, elimine qualquer atividade desnecessária. Tem um procedimento, um trabalho a ser feito. Pode ser feito por uma pessoa muito bem. Essa pessoa vai fazer, consegue se trabalhar, sei lá, vamos colocar uma atividade X qualquer, que ela consiga desenvolver muito bem em 4 horas. Ótimo. 4 horas vai ser desenvolvido. Se a gente já tem essa ideia e percebe que, para isso, óbvio, né, ela vai ter que ter as ferramentas adequadas. Então, imaginando que ela está com uma atividade conhecida, que tem habilidade para isso, está com as ferramentas adequadas, então, e é estipulado que em 4 horas ela desenvolve. Se a pessoa passou de 4 horas, a gente não fica preocupado, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Peraí, o que está acontecendo? Ou se machucou, ou teve algum problema, ou faltou energia na máquina, ou, sei lá, a gente vai procurar fazer. E muitas vezes pode chegar lá que pensa e olha e fala, não, ainda estou terminando aqui ainda porque eu precisei, eu achei que era só cortar assim e não é, eu estou agora fazendo de outra forma para ficar melhor. Quer dizer, está agregando valor? Não, era para ser do jeito que estava. Então, não agregou valor. Então, não adianta querer dourar a pílula, né, que a gente fala, né? A não ser que você esteja vendendo uma pílula dourada. Aí outra coisa. Mas se não, não tem necessidade. Então, não agrega valor, elimina.
Existem atividades que não agregam valor, mas, são necessárias. Por exemplo, transporte. Transportar não agrega valor. O que agrega valor é a produção. Vamos pegar o exemplo lá do nosso tênis. A gente produziu o tênis com as características que o cliente deseja, né? Beleza, isso agrega valor. O transporte para sair da fábrica até chegar no cliente, isso não agrega valor. Paga-se por isso, né? O cliente está pagando algo por isso, está pagando por algo que não está agregando valor para ele. Onde que está reduzindo as agregações? Vendas por internet, né? Estão reduzindo bastante. Então, isso está fazendo o quê? Estamos minimizando as atividades que não agregam valor, porém são necessárias. Não tem como evitar de transporte, não ter transporte. Mas vamos minimizar. O que a gente consegue fazer? Então, esse aqui elimina. Se não agrega valor, elimina. Essa aqui, vamos minimizar. Elas agregam valor. Elas não agregam valor, mas são necessárias. Então, a gente tenta minimizar, reduzir o custo de tudo isso. Agora, as atividades que agregam valor, aí sim, vamos dar atenção a elas. E vamos fazer elas, e vamos produzi-las, e vamos fazer bem feito. Porque são elas que agregam valor, né? São por elas que o nosso produto ou o nosso projeto é valorizado. E essa identificação, né, que é algo bem... Nós usamos todas as ferramentas que nós viemos para trás aí, falamos para trás tanto na aula de hoje quanto para trásmente, né? Para frentemente e para trásmente nas aulas anteriores. Conhecimento, né? Conhecimento, habilidade e aplicar. Nesse aspecto todo, quando a gente fala em Lean, aqui tem um exemplinho, E esse exemplo está lá no livro, tá? Olha só. Processo de atendimento da emergência hospitalar, né? Nesse processo de atendimento, existe um setor de triagem, que já tem uma filinha, certo? Aguarda um tempo, né? Passa pela triagem, é atendido. Aí passa por um outro setor aqui, e aqui fica esperando na fila para fazer exame. Depois sai, pronto, está liberado. Então, olha só. Setor de triagem, tempo de espera, tempo de deslocamento, tempo de espera, realizando exame, tempo de espera, realizando tratamento, movimentação e liberação. E aí ele controlou, cronometrou. Na verdade, isso aqui a gente fala, é um processo que em produção a gente chama de cronoanálise, né? Aí, Matheus, cronoanálise. Você cronometra e faz toda a análise do processo, com tempo. Quanto tempo está se gastando em cada atividade? Né? Claro que tem mais coisas do que isso, né? Qual é o tempo, olha só, que houveram ações com valor agregado? Só aqui no cinza, aqui e aqui. E quanto tempo que não agregou valor nenhum, que só gerou desperdício? A gente ficou esperando, ficamos esperando, e aí nos deslocamos. Aí ficamos esperando e nos deslocamos. Olha só. Então, o tempo que você chega, né, no caso aqui, no exemplo, no atendimento hospitalar, até o tempo que você é liberado, o que a gente mais faz é esperar. Esperar e se deslocar. E esperar mais ainda, né? Como que esse exemplo poderia ser eficiente? Agregar maior valor. Fazer com que a gente fique menos tempo aqui, já que o tempo que agrega valor, que são os tempos de ações, né? De triagem, exame médico e tratamento, é um tempo curto. O que a gente tem que fazer? Reduzir. Esse tempo de espera, de repente tem mais um atendente, reduz o tempo de espera. O deslocamento. Se essas salas aqui são mais próximas, concordam? Desloca menos. Então, nesse exemplo, é o que a gente consegue fazer. Aproximar os espaços, se possível, né? Tudo tem a ver com possibilidade, e reduzir os tempos de espera, colocando mais atendentes. Mas isso quer dizer que existe um ideal, existe
Por isso que tem todo um tratamento, né? Que a gente falei de cronoanálise, né? Aí já é um processo produtivo, uma cadeia produtiva que você faz várias análises. Mas essa que é a ideia. A gente está falando aqui em pensamento Lean, que é redução de desperdícios. E onde que a gente reduz o nosso projeto? Nosso projeto foi estipulado, a gente falou lá da definição do escopo, fizemos um planejamento com base nas análises, né, nos perfis, no escopo, nas atividades, nos profissionais, nas competências. A gente viu, fizemos todo aquele planejamento lá, EAP, quebra de blocos, e vimos que o projeto demora né, colocamos o tempo de 1 ano. Beleza, mas será que a gente consegue reduzir o tempo? Consegue encurtar? São as análises que a gente faz em planejamento que a gente verifica o que a gente pode colocar de atividade sequencial, aqueles links lógicos que a gente estudou lá em planejamento, início, fim, 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 né? Fim, início, início, início. Isso gera diferença. Mas como é que a gente consegue enxergar isso? Na atividade. Aí pode falar, caramba, quanta coisa arada, né? Sim, bastante coisa a ser observada, né? Mas tudo é, como a gente disse, né? São conhecimentos, né? A gente vem aprendendo, né? Desde lá, né? Sistema decimal, aí aprende a somar, aprende a subtrair, aprende a multiplicar, aprende a dividir. Aí aparece um negócio chamado potência, raiz, log. Aí entra na faculdade e começa a vir uns negócios lá de limite, de derivada, né? Mas tudo isso que acontece? Conhecimentos prévios, a gente vai acumulando e vai aplicando. Da mesma forma, muita coisa aqui em procedimentos são coisas que a gente já observa. A gente observa, a gente já percebe, falou, caramba, e muitas vezes até impaciência, né? Pô, estou esperando muito tempo aqui, não tem como ser mais rápido, não? Olha, sinal de quê? Desperdício. O que a gente consegue melhorar? Então, essa que é a ideia de um pensamento Lean, né? E tudo isso que a gente viu aqui, em termos de processo, a gente aplica ao nosso projeto. Na observação, na gestão, no gerenciamento dele em si. De como que esse projeto pode ser melhor desempenhado, melhor desenvolvido, gerado com a maior produtividade. Isso por quê? Trabalhando de forma produtiva. Você cansa menos, né? A gente se torna algo mais produtivo, né? A gente está desenvolvendo melhor, está tendo um cansaço menor, está desempenhando mais e melhor, e sim, está reduzindo o custo, que é basicamente isso que a gente busca fazer. Beleza, pessoal? Considerações até aqui? Perguntas, dúvidas, exemplos? Beleza, professor. Joia. Alguma consideração, algum exemplo a fazer aí, em cima de alguma coisa? Perfeito? Perfeito, professor. Isso aqui é um exemplo que acabou ficando aqui também, tá? Então aqui a gente encerraria o conteúdo de hoje, tá? Isso aqui foi só um slide que acabou ficando, é o mesmo que está lá atrás, tá? Que nós já falamos dele. Eu acabei colocando em 2 lugares, ficou em 2 slides aqui. Então aqui nós fechamos a nossa aula por hoje. O conteúdo era esse, né? Que é aquilo conforme está lá no material, lá na nossa proposta, né, da unidade. O que é interessante, né? Perceber isso. A ideia dele aqui, que eu falei, né? Pô, isso aí, perguntei, quem já viu um planejamento estratégico, alguma disciplina? Porque é trazer os conhecimentos que são específicos aqui para dentro de projeto. Esse que é o intuito dessa unidade 4. Né? Ela surgiu de uma forma bem diferente. Né? A gente veio trabalhando em projeto maciço até a unidade 3, assim, falando em áreas de conhecimento, em ciclo de vida, e aí, de repente, ela chega nessa 4 aqui, ela trouxe uma visão diferente, quer dizer, uma visão mais de processo para dentro de projeto. Como que a gente vai melhorar, agilizar os processos do nosso projeto, né? Para quê? Para que o projeto saia de uma forma mais produtiva. Aquela interação, né? Interatividade que é intrínseco, né? A gente sempre buscar, organizar e enxergar de forma diferente. Mas é isso, estou aqui aberto aí para fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Tá? Para mim tá tranquilo. Tranquilo, Silas? Você está acompanhando lá o materialzão lá? Chegou até você lá as atividades, tudo? Não, as atividades não, mas eu tô fazendo AVA. Eu tô terminando essa semana.
Mas você viu lá que eu já encaminhei uma atividade lá para vocês, né? De modo geral, já viram, né? Tanto Sim, mandei no professor. grupo quanto passei por e-mail. Sim, professor, é para entregar que dia o exercício que o senhor mandou para o e-mail. Rapaz, tá lá descrito, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora não, mas acho que é É o até meu o final trabalho, dessa semana agora. Oi? trabalho, é dia Isso, 7, até o final dessa semana. o dia 7. Dia 7. Eu vou imprimir, tá? Eu vou imprimir o. Vou fazer. Professor, Mas se segue as tiver, orientações lá, viu? pronto, Ok. se tiver como aí mandar de novo, eu agradeço, porque eu troquei aí de celular e aí eu perdi o arquivo. Eu mandei lá no AVA também, mas eu encaminho novamente, não tem problema. Tá no Ava, se tiver no Ava, tranquilo. Eu pego Tá lá. no AVA lá. Não, mas eu posso reenviar aqui entrar no grupo aqui, é só reenviar, porque já tá lá no grupo, é só reenviar. Pronto, Então, eu não tem agradeço. erro, não. Tranquilo, meu amigo. Ótima O aula. importante é que esteja acompanhando. Se estiverem acompanhando Tô- aí entendendo, né, como é que as coisas estão, né? Me digam tô- aí, fica à vontade, se estiver tudo ok, nós Tá a tudo aula ok. fechamos a aula por hoje, tá? Pra Ok, mim, professor. Beleza. Beleza. Maravilha. Muito Obrigado, boa aula. pessoal, pela presença valeu. aí, tá? Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Abraço, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.